Olá! Hoje eu tô aqui para falar de um assunto do qual todo mundo foge. Sempre que eu faço os planejamentos financeiros dos meus clientes, quando chega nessa parte, as pessoas ficam, ai, não, tem que falar sobre isso. Mas tem sim. E se você entrou nesse vídeo, você deve ter visto o título. Vamos falar sobre aposentadoria, ou como se diz aqui em Portugal, reforma. Então, fica até o final desse vídeo, porque nele eu vou dar 5 dicas, fazer 5 comentários, abordar 5 temas. Os temas que eu acho mais importantes quando a gente pensa em aposentadoria. Vamos lá? O primeiro ponto que eu quero abordar com vocês é uma questão que, na minha opinião, é o motivo pelo qual as pessoas fogem de falar sobre aposentadoria, que é o tal do viés do presente. O que é isso? As pessoas têm uma tendência a pensar no presente. Elas preferem normalmente ter um benefício passageiro mais imediato do que ficar pensando naquele benefício que ela pode ter no futuro e que exige um sacrifício no presente. Ou seja, é muito complicado e muito difícil convencer as pessoas a investirem seus recursos num planejamento efetivo para uma coisa que vai acontecer mais lá na frente, que é o caso da aposentadoria. Por isso, sempre surge uma desculpa para começar a juntar o dinheiro mês que vem, mês que vem, mês que vem, mês que vem, ano que vem, década que vem. E aí um dia a idade chega e você vê que você não fez o planejamento que você deveria ter feito. Isso é especialmente complicado para aquelas pessoas que têm um padrão de vida mais elevado e que sabem, quando se aposentarem, vão receber do INSS o teto, que é muito abaixo do valor que elas têm de padrão de vida. Ou seja, se elas não se programarem adequadamente, elas vão viver lá no futuro uma vida muito inferior em termos de padrão financeiro ao que ela vive hoje. Um segundo ponto que eu acho super importante é a questão da ilusão das pessoas de que elas têm que ter na aposentadoria o mesmo valor de rendimentos médio que ela tem hoje na ativa. Ué, Carla, mas não é isso? Não é isso. Então vamos supor que você ganhe 5 mil reais hoje. E você vai se planejar para que, ao aposentar, consiga manter um padrão de vida de 5 mil reais. Ou 10, ou 20, ou seja lá, ou 1.000, seja lá qual for o padrão de vida que você tem hoje. Só que você esquece que ao aposentar, você vai ter duas coisas aumentando a sua necessidade de recursos. A primeira é a idade. Com a idade vem uma série de novas despesas que você normalmente não tem quando é jovem. Médicos, fisioterapeutas, remédios, tratamentos de saúde mais intensivo, enfim. Você vai ter mais despesas relacionadas à saúde e bem-estar. Além disso, você vai ter mais tempo disponível. E com mais tempo disponível, mais interesse em ir a restaurantes, passear, ir ao cinema, enfim. Você vai ter um aumento da sua disponibilidade de tempo e, com isso, um aumento da sua vontade e interesse de utilizar esse tempo em atividades que, embora muito prazerosas, custam dinheiro. Ou seja, você vai ter aumento de gastos por dois lados. Então, é sempre interessante que você se programe para ter na aposentadoria uma renda um pouco maior do que a que você tem hoje. De modo que, apesar desse aumento de gastos, você consiga manter o mesmo padrão de vida atual. O Gustavo Cerbasi, que é um cara que eu admiro muito e que eu já falei sobre ele em vários vídeos, se você é brasileiro e está escutando esse vídeo, certamente você já ouviu falar do Gustavo Cerbasi, porque ele é um youtuber, produtor de conteúdo, consultor financeiro, professor super famoso aí no Brasil. Ele sugere que as pessoas tenham na aposentadoria uma renda cerca de 20% superior à renda da ativa. E eu concordo com essa estimativa. Então, o meu conselho para você é que você se programe para ter uma renda na aposentadoria capaz de suportar mais ou menos 20% a mais do que você precisaria de renda hoje. Então, se você tem uma renda de 10 mil, por exemplo, o ideal seria que você se programasse para ter uma renda de 12 mil na aposentadoria. O terceiro ponto que eu acho super importante é que você não deve contar apenas com a aposentadoria pública, seja ela do INSS, seja ela, no caso do Brasil, dos servidores públicos, ou aqui em Portugal, da Segurança Social. Isso porque existem uma série de regras que podem não ser tão favoráveis assim para você, como, por exemplo, a idade, como, por exemplo, o fato de você aqui em Portugal poder receber uma aposentadoria inferior ao salário mínimo, dependendo de qual regra você vai se encaixar.
Enfim, as regras podem ser alteradas entre a idade que você tem hoje e a idade com que você pretende se aposentar. Enfim, existem uma série de incertezas, de questões que não estão na sua alçada, no seu poder de decisão. Ou seja, é muito importante que você pense em alternativas para complementar essa renda de alguma forma, ou, no melhor dos mundos, para você sequer precisar desse dinheiro. Se acontecer, é um plus. O ideal seria você realmente ter uma estrutura financeira construída por você que consiga suprir a sua necessidade de renda lá no futuro. E isso pode ser construído através de uma série de fatores, uma série de caminhos. Você pode empreender, e aí tem uma empresa que te gere recursos recorrentes e que você consiga até se manter na ativo, que é muito bom. Embora tenha muita gente que fale, não vejo a hora de parar de trabalhar. Tem muita gente que eu vejo com um discurso bem diferente, de que pretende continuar na ativa sim, para continuar vendo gente, continuar se sentindo útil, pretende apenas diminuir um pouco o ritmo por conta da idade. Então, talvez empreender seja uma alternativa interessante para você continuar tendo uma fonte de renda que te permita ter uma vida mais confortável na aposentadoria. Uma outra alternativa é ter imóveis. Ter imóveis que possam ser alugados e que te gerem alguma fonte de renda que possa complementar a sua renda principal, a sua renda da aposentadoria, ou até mesmo serem esses aluguéis a sua renda principal. Outra alternativa é pensar em investimentos que gerem um retorno capaz de suprir essa sua necessidade de caixa, vamos dizer assim. Ou seja, você tem investimentos que te gerem rendimentos suficientes para manter esse padrão de vida. Esse cálculo desses investimentos vai depender da idade que você tem hoje, do tipo de investimento que vai fazer e da idade com a qual você pretende começar a fazer as suas retiradas do rendimento ou, em alguns casos, até mesmo do principal. Ou seja, ter uma estrutura de investimentos interessante pode te ajudar muito a ter uma renda mais segura e formada através dos seus investimentos, da sua estrutura financeira. Para que você possa construir essa estrutura financeira, você pode ir por vários caminhos. O interessante é que você deve sempre pensar no longo prazo. Se é um investimento para aposentadoria, você tem uma perspectiva de tempo para que as aplicações aconteçam e os rendimentos também aconteçam, maior do que para o investimento que você vai fazer para comprar um carro daqui a um ano. Ou seja, o tempo trabalha a seu favor. E quanto mais jovem você é, mais a favor o tempo trabalha para você. Muito importante também que você pense em diversificar esses investimentos, de modo que eventuais quedas em algum deles possam ser compensadas pelas altas de outros investimentos. Ou seja, não colocar todos os ovos numa cesta só. Sua avó já dizia isso e ela estava certa. Uma coisa que eu esqueci de falar quando eu falei sobre você empreender como alternativa para gerar recursos para você, não só agora, como também continuar gerando recursos no futuro. Empreender não necessariamente é abrir uma empresa. Você pode abrir uma empresa se você tiver uma ideia de negócios, uma expertise que te permite desenvolver um negócio para você, mas você também pode empreender investindo em outras empresas através de ações ou investindo em imóveis através de fundos imobiliários, enfim. Pense fora da caixinha, não se limite só às alternativas mais corriqueiras e mais populares. Não adianta copiar as opções de investimento do coleguinha, porque elas podem não ser adequadas para você. Então, resumindo o que eu falei até agora, eu falei primeiro do viés do presente, depois eu falei de quanto você deve ganhar além do que você ganha hoje, depois eu falei para você não contar com a aposentadoria pública e falei para você criar uma estrutura que te permita ter esses rendimentos no futuro. E o quinto ponto é sobre ele, o Gustavo Cerbasi, que eu já mencionei aqui, eu sou super fãzoca dele, e eu li um livro dele que eu adorei, que é o Adeus à Aposentadoria. Se você já assistiu alguma palestra minha, workshop, qualquer coisa assim, certamente já me ouviu falar desse livro. Eu indico ele para todo mundo, já dei esse livro de presente para amigos, eu já li, obriguei meu marido a ler, dei para minha mãe, enfim, esse livro é ótimo. Eu gosto muito da forma como o Gustavo Cerbasi aborda a questão da aposentadoria, derrubando vários tabus, várias crenças equivocadas que nós temos, e ele faz isso de forma bem estruturada, bem organizada. Eu acho que vale super a pena, e sem querer fazer propaganda, mas já fazendo, eu comprei esse livro, deve ter coisa de um ano, assim, mais ou menos, com preço super justo, então procura aí, tem alguns links normalmente para promoção de livros lá no próprio site do Gustavo Cerbasi, ou na Amazon, ou enfim, na livraria que você gosta mais de comprar, tenho certeza que você vai encontrar. Eu li a versão digital, mas tem a versão física também, se você preferir.
Então, era isso que eu queria falar para vocês sobre esse tema, aposentadoria. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.